mas eu gostaria de explorar um pouco mais sobre o que constitui um delírio. E eu acho que o caso Aimee pode nos ajudar bastante nisso. No seu, na sua tese, né, para a psicologia, um delírio é a principal alteração do juízo. Ele se caracteriza por uma convicção extraordinária, irrefutável, e de um conteúdo geralmente impossível ou altamente improvável, né? Porque nada é impossível, mas... E além de ser evidenciado como algo evidente, eles conseguem ser classificados como delírios simples ou complexos. São ideias falsas, né? Com uma origem patológica, como uma extrema convicção e uma certeza subjetiva. É alguma coisa irredutível, não é passível de confrontação com alguma outra realidade. A minha realidade está certa. E por isso que ela é asocial. Não dá para um outro, né? Se bem que dá, né? A gente vai ver no caso das irmãs Papan que realmente não é 100% social, porque, né, tem o delírio a dois. Mas o delírio é, em regra, sistematizado. Ele é elaborado intelectualmente, ele é coerente em uma unidade e ele é sem contradições internas. Como diz Kraepelin, eu não sei falar alemão, mas como diz Kraepelin, é uma verdade, é uma verdadeira caricatura egocêntrica de sua situação nas engrenagens da vida, que o doente compõe para si. É uma espécie de visão de mundo. E na sua tese, Lacan destaca, assim, primordialmente 4 formas de delírio. O primeiro delírio que ele vai tratar é o delírio de perseguição. Eu acho que o nome já diz bastante, mas é aquele com seu conteúdo persecutório, que coloca o eu como foco discursivo que está sempre em ameaça. Então, o delirante está sempre, né, nessa guerra contra uns terceiros, se colocando em um lugar de vítima. São pessoas no metrô falando sobre ele, são seus colegas planejando sua destruição, e até desconhecidos tentando envenená-lo num café. Para Kraepelin também, esse delírio de perseguição repousa em disposições deficientes de onde resulta uma insuficiência na luta pela vida. Né? Então, para ele é assim, já que a pessoa fracassa, ele claramente está sendo perseguido. Não é culpa dele. Não tem uma retificação subjetiva. Tem sempre um complô contra ele que vem sempre dessa coisa assim, é um terceiro grande que está contra ele. Então, assim, é realmente um grande outro que está tentando aniquilá-lo. Aí temos, né, em contrapartida, o delírio de grandeza, que é que ele infla o eu de forma megalomaníaca. Para Kraepelin também, o delírio de grandeza é a trama perseguida na idade madura dos planos de alto voo do tempo da juventude. Então, essencialmente uma regressão do eu para aquele estágio de Sua Majestade o bebê. Né? O outro está assistindo e ele deve a sua atenção para mim. Eu sou o que importa. Eu sou a majestade. E nessa mesma linha a gente tem os erotomaníacos, né? Eles são irresistíveis para qualquer um que tenha eles no seu campo de visão, né? Todos o desejam, largariam tudo para estar com eles. E também temos, né, o quarto, que é o delírio de interpretação, que Lacan chama de um delírio de esquina, da rua, da praça. Essas interpretações do delírio são múltiplas e são extensivas e são repetidas. Então, todos os incidentes cotidianos e os acontecimentos públicos podem chegar a se relacionar com esse delírio. E conforme a amplitude de informações do sujeito, eles de fato chegam. Seja qual for a extensão dessas interpretações, elas são centrípetas, né? São estritamente polarizadas no sujeito. Diferentemente do delírio de grandeza ou do de perseguição, o de interpretação se forma a partir de dados imediatos, da percepção, que se encaixam nessa história do delírio. O delírio normalmente não vem sozinho. Esses delírios eles fazem sempre uma misturinha assim para fazer uma receita muito boa do que é uma paranoia. Eu achei interessante apontar esses 4 delírios porque eles exemplificam bem o teor imaginário
envolvida nessa forma de análise dos delírios, né? Todos focam no que acontece com o eu. O de perseguição coloca o eu em perigo, o de grandeza infla a importância do eu, e o erotomaníaco exacerba a imagem de si, enquanto o de interpretação vai significar tudo que acontece ao seu redor. Então, tudo tem um significado. Nada consegue escapar. Pode ser tudo isso junto, mas eu acho que talvez esteja um pouco meio abstrato. Vamos, então, na análise feita por Lacan de Aimé, né, que eu acho interessantíssimo. O caso Aimé ganhou reconhecimento depois dela ter feito um atentado contra uma atriz famosa. Então, imagina Paris, assim, a atriz está entrando num teatro para fazer uma estreia do seu filme ou algo assim. Aí a Aimee chega nela e pergunta: "Ah, você é a tal senhora X?" E ela fala: "Sou sim." Sem ver, né, nenhuma diferença, porque eu sou atriz, né? Porra, todo mundo me reconhece, tá tudo bem. Mas aí a Aimee, né, troca a sua expressão e ataca ela com uma faca. E Lacan observou a Aimee diariamente por um ano e meio em um hospital psiquiátrico, que ela foi admitida depois desse crime, porque eles perceberam que, bom, algo tem aí, né, tem uma incógnita. E o histórico que ele descobriu mostra que o atentado foi apenas assim o estopim dos sintomas psicóticos dela. 10 anos antes dessa internação, os seus traços psicóticos começam a aflorar. Coincidentemente, quando ela ficou grávida pela primeira vez. Geralmente é preciso um corte nessa normalidade, nessa realidade que o sujeito estrutura para si, para a estrutura psicótica se manifestar. Então, no período que ela descobriu sobre a sua gravidez, a Aimee começa a notar que seus colegas de trabalho estão conversando sobre ela, né? Estão criticando as suas ações de maneira desagradável, caluniando sua conduta e, como diz Lacan, predizendo infortúnios, né? Na rua também começa a acontecer, as pessoas também passaram a demonstrar desrespeito por ela, sussurrando né, sobre ela. E ela teria dito para si mesma com frequência que: por que fazem isso comigo? Eles querem a morte do meu filho. Se essa criança não viver, eles serão responsáveis. Isso é uma coisa que ela mesma fala. E ela repete. E durante esse período de gravidez, o tom depressivo era algo que seu marido censurava muito, né? Ele reclamava das melancolias dela. Quando ela finalmente dá à luz, a criança nasce natimorta. Isso não só corroborou para o seu delírio de perseguição, como também colocou em um estado hostil, fechada e muda durante longos dias. Então, assim, ela realmente entrou nesse estado de melancolia, porque eu não sei se vocês lembram, mas melancolia não é depressão. Melancolia realmente faz parte da estrutura psicótica. É uma coisa muito diferente, porque a melancolia, o eu realmente se perde, enfim. E ela atribui a Vou falar uma desgraça... coisa aqui, Matheus, eu acho que Claro. é bacana uma definição de melancolia, que é a identificação com o objeto perdido. O eu, ele se identifica com aquilo que não existe, né? Por isso está dentro dessa estrutura psicótica, né? O eu, ele perde totalmente a função. Ele não é mais nada. Ele faz um laço com o morto, com o objeto que não está mais lá. De certa Nesse forma, é um caso, delírio, né? exatamente, nesse E é caso bem foi... interessante pensar na gravidez da Aimee. Até estou lembrando do texto da Pierre Lanier. Acho que a Michelle está acompanhando, a Michelle que está aqui com a gente tem acompanhado também a leitura desse texto, que é dessa mãe psicótica que não consegue simbolizar um filho fora da barriga, né? Que quando o filho nasce, ela não reconhece,
porque ela não consegue na barriga pensar num bebezinho, né? Quando uma mãe neurótica está grávida, ela vai fazer o quartinho do bebê, ela imagina o rostinho do bebê. A mãe psicótica não consegue fazer isso. Quando nasce um bebê com rostinho de bebê, ela sente a perda daquele objeto dentro da barriga dela. E por isso tem essas depressões pós-parto, né? É uma incapacidade que a mãe tem previamente de imaginar um serzinho com nome, que fala, enfim. Só um parênteses, Matheus, que... Acho que nesse caso seria melancolias pós-parto, né? Não seria depressão. Sim, sim. Mas o Lacan até escreve que assim, ela atribui a desgraça, né, dessa perda a seus inimigos. De repente, parece concentrar toda a responsabilidade disso numa mulher que durante 3 anos foi sua melhor amiga. Ela estava trabalhando numa cidade afastada e essa mulher telefonou, pouco tempo depois do parto, para saber, né, das novas. Isso pareceu estranho para ela. E a cristalização hostil parece datar desde então. Então, se você tem interesse, é porque você quer alguma coisa. Se você quer alguma coisa, é porque você quer a morte do meu bebê. E até então, os colegas e familiares não diferenciavam a Aimee, né? Ela era só, assim, diferente. Ela era diferente, assim. E até falam, assim, os colegas dela falam que, tipo, consideravam ela, em seu serviço, muito trabalhadora. Era pau para toda obra. E, né, e tudo bem. Então, deram para ela uma ocupação que isolava ela um pouquinho e ela ficou lá no canto dela fazendo um puta trabalho, um trabalho excelente, trabalho esforçado, e ela sempre fez esse trabalho, mesmo assim, um dia antes e um dia depois do atentado contra a atriz, ela foi no trabalho, ela fez o serviço dela, ela fez a função que deram para ela. Mas uma segunda gravidez acarreta um pouco a volta do estado depressivo, de uma ansiedade e de um delírio de interpretação, né? Uma criança nasceu em julho do ano seguinte, e ela estava com 30 anos, assim, a Aimee, e ela se dedica a essa criança com, assim, um ardor apaixonado. Ninguém mais vai cuidar dela até os 5 meses. A Aimee é a única que pode tocar nessa criança. Ela vai amamentar essa criança até os 14 meses, e durante a amamentação, ela se torna cada vez mais interpretante e hostil a todo mundo. Ela tá brigando com todo mundo. Ninguém pode chegar perto do meu filho, porque todo mundo ameaça meu filho. Ela provoca até um incidente com motoristas que teriam passado perto demais do carrinho de bebê dela, né? Tipo, causa diversos escândalos com os vizinhos. E, assim, a função materna parece que desencadeia essas crises psicóticas, né? O que significa para ela, talvez, essa função materna? E depois do nascimento desse segundo bebê, a Aimee, tipo, interpreta o mundo externo como um ameaçador a ponto de realizar passagens ao ato contra aqueles que ela crê que querem o mal do seu filho. Então, antes mesmo da atriz famosa, né, desse atentado que levou ela para os jornais, levou Lacan até ela já atacou antes uma renomada escritora, né, porque ela não queria publicar os textos que a Aimee escrevia no periódico dela, né, porque esse é um dos desejos dela, ser escritora. E, paralelamente... Oi, fala. Só colocar uma coisinha aqui também sobre a função materna, né, da Aimee, esse lugar de mãe dela. É até difícil dizer que isso é uma função materna, porque não tem um filho, né? Tem uma continuidade da própria Aimee, né? Ela cuida desse filho como se fosse ela mesma, não tem uma função de nomeação, de entrega, de mostrar um outro, enfim, de seguir uma vida, né? Ela cuida disso como se fosse ela mesma. Ela não cuida desse bebê como um outro ser, né? Como uma outra vida. Ela é uma continuidade dela, tirar isso dela, e daí acho que isso daí a gente pode até retomar um pouco no caso das irmãs Papin, né? Essa separação é insuportável, é da ordem do insuportável. Não tem a função materna, né? Ela tem uma função de nomear, de acolher, enfim, de fazer algumas traduções.
O que para um outro, né? ela não consegue nem tirar do peito, né? Olha né, que simbólico isso, a dificuldade que ela tem de descolar a criança do seio dela. Sinceramente, tipo, se ela pudesse escolher, não tiraria o cordão umbilical, Sim. estaria na criança, né? Até ela conseguir. E, assim, eu acho que paralelamente, né, esses delírios, a Aimee tem, assim, umas crenças que você pensa naquelas 4 tipos de delírio, ela tem uma que é assim, o príncipe de Gales está apaixonado por mim, mas ele tem inimigos que impedem ele de trazê-la para essa realeza. Então tem gente lá com o príncipe que impede ele de trazer ela para esse mundo, né? E Lacan entende perfeitamente a correlação entre esses perseguidores da Aimee. Todos eles, né, a atriz, a escritora, esses inimigos que estão impedindo o príncipe de trazê-la para a realeza, todos são o tipo da mulher célebre, né, aquela adorada pelo público, bem-sucedida, vivendo no luxo. Esses inimigos são exatamente o que ela mais deseja ser. E o perseguidor principal é sempre do mesmo sexo que o sujeito. E é idêntico, ou pelo menos representa claramente a pessoa do mesmo sexo a qual o sujeito se mantém preso mais profundamente por sua história afetiva.